Maio de 2019, Afeganistão. Uma foto começa a circular por grupos militares e fóruns de armas de fogo. Nela, o principal general americano no país, responsável pelo comando de todas as forças dos EUA e da OTAN, aparece reunido com tropas afegãs na província de Kandahar. No entanto, algo chama a atenção de quem entende um pouco sobre pistolas militares. Na cintura dele, em uma holster Kydex cor de tanque, há uma arma que não é padrão no exército há mais de 3 décadas. Não se trata da Beretta M9, adotada pelo exército em 1985, nem da nova M17 de 9 mm que está tomando seu lugar. É algo em torno de uma .45, ACP de ação simples com 7 tiros, uma 1911. O mesmo projeto básico criado por John Moses Browning, em 1911. A mesma pistola que soldados americanos usaram nas 2 guerras mundiais, na Coreia e no Vietnã. Quando um porta-voz foi questionado sobre isso, a resposta veio direta. Sim, é a arma de fogo padrão dele. O general se chama Austin Scott Miller. 4 estrelas. Formado em West Point, na turma de 1983. Ranger, operador da Delta Force, comandante de forças terrestres na Batalha de Mogadíscio. A missão que virou Black Hawk Down. Comandante do Joint Special Operations Command. E agora, o último líder das tropas americanas no Afeganistão. Mais de 38 anos de serviço uniformizado, ferido em 2 ocasiões. Agraciado com mais medalhas do que a maioria dos soldados consegue imaginar. E ele ainda porta basicamente a mesma pistola que usava em Mogadíscio em 1993. Por quê? Porque alguém com acesso a todos os armamentos modernos do arsenal americano, que poderia escolher qualquer coisa, optaria por um modelo de 1911 em vez das pistolas de alta capacidade com armação de polímero que dominam os combates atuais? A explicação não é saudosismo, tampouco teimosia. É algo bem mais fascinante. Tem a ver com o que ocorre quando uma pistola deixa de ser apenas uma ferramenta e se torna uma companheira que te acompanhou pelos infernos. Para compreender a arma, é preciso primeiro conhecer o homem. Austin Scott Miller nasceu em Honolulu, no Havaí, em 15 de maio de 1961. Filho de militar, um garoto do exército, do tipo que cresceu sabendo que certos homens optam por avançar contra o perigo em vez de fugir dele. Ele ingressou em West Point em 1979 e se formou em 1983. Mas Miller não seguiu o caminho comum dos oficiais. Não buscava um cargo tranquilo no Estado-Maior. Ele queria estar na linha de frente. Após a graduação, serviu na 82ª Divisão Aerotransportada. Depois, no 75º Regimento Ranger. Já nessa altura, ele se destacava como alguém fora do padrão, um oficial ávido por missões difíceis. Mas Miller desejava ainda mais. Em 1992, ele tomou uma decisão que poucos oficiais do Exército ousam. Entrou no curso de seleção da primeira Força Operacional Especial de Destacamento Delta, a Delta Force. A unidade mais sigilosa e elite das operações especiais no Exército Americano. Um grupo que, oficialmente, nem existe. Cuja tropa nem revela o que faz, nem mesmo para as próprias famílias. O processo seletivo é lendário, impiedoso, feito para destruir até os candidatos mais resistentes. Marchas de 50 milhas pelas montanhas Apalaches, sem comida, sem descanso, sem saber o quanto já andou ou quanto falta. 90% dos aspirantes desistem. Miller não desistiu. Foi designado para a Delta Force em Fort Bragg, na Carolina do Norte. E é aí que a história fica empolgante. Porque a Delta Force não adotou a M9. Quando o Exército implementou a Beretta M9 em 1985,
Substituindo a clássica M1911A1, a maioria das unidades se adaptou, mas a Delta Force analisou a M9 e recusou. Desde sua criação em 1977, a unidade usava 1911 customizadas. Não eram as versões padrão do Exército, eram instrumentos de precisão, armações e ferrolhos Caspian, canos ajustados à mão, gatilhos match grade, travas ambidestras. Quando se é o melhor, tem direito ao melhor. Assim, quando o capitão Austin Miller se juntou à Delta Force em 1992, recebeu uma daquelas 19 e 11 personalizadas. Ele não imaginava que essa pistola, ou suas substitutas, o acompanharia pelas próximas 3 décadas. 3 de outubro de 1993. Mogadíscio, Somália. A operação devia durar apenas 30 minutos. A Força-Tarefa Ranger, uma equipe mista de operadores da Delta Force, Rangers do Exército e recursos de aviação, ia descer de rapel no centro da cidade, prender 2 tenentes do Senhor da Guerra, Muhammad Farah Aidid, e sair antes que as milícias somalis reagissem. Entrada e saída limpa em meia hora. O capitão Austin Miller era o comandante das forças terrestres do elemento de assalto da Delta. Às 15 horas e 42 minutos no horário local, os helicópteros Little Bird, com os operadores da Delta, chegaram ao prédio-alvo. A turbulência dos rotores levantou nuvens de areia fina somali. Homens desceram de rapel. O cronômetro iniciou. Em poucos minutos, tudo começou a desandar. O soldado de primeira classe Todd Blackburn perdeu o controle durante o rapel e despencou 70 pés até a rua. Ele precisava de resgate imediato. As ruas de Mogadíscio já se enchiam de milicianos armados. Então, veio o som que alteraria a política militar americana por uma década. O zumbido característico de granada propelida por foguete. Super 61, um helicóptero Black Hawk, pilotado pelo oficial-chefe de garantia Cliff Walcott, foi atingido por um RPG e caiu, espatifando-se nas ruas do distrito do Mercado Bacara. Agora, não se tratava mais de uma missão de captura. Virou um resgate urgente. Miller e seus operadores da Delta Force abriram caminho à força pelas ruas em direção ao local do acidente. Os milicianos somalis, aos milhares, estavam se aproximando dos americanos. Às 16 horas e 40 minutos, um segundo Black Hawk, o Super 64, também foi abatido por um RPG e despencou a vários quarteirões dali. O que veio em seguida foi o tiroteio mais prolongado em que tropas americanas se envolveram desde o Vietnã. 18 horas. 18 horas de combate ininterrupto. 18 horas lidando com munição escassa, socorrendo amigos feridos e vendo irmãos de armas morrerem. No meio daquela bagunça noturna, a 1911 de Miller estava sempre por perto. A fina areia somali se infiltrava em todos os mecanismos. Algumas das 1911 dos operadores da Delta travaram de vez, com as ferrolhas emperradas pela sujeira. Mas outras continuaram funcionando. Aquelas que recebiam manutenção adequada, as cujos donos haviam aprendido, ao longo de anos de prática, precisamente como mantê-las operacionais. No segundo local da queda, 2 snipers da Delta, o sargento-mestre Gary Gordon e o sargento primeiro classe Randy Shugart, tomaram a decisão que lhes valeria medalhas de honra póstumas. Eles pediram autorização para descer até o ponto do acidente e proteger o piloto ferido Mike Durant, sabendo que seriam cercados e, com grande probabilidade, mortos. A permissão foi negada de início. Insistiram várias vezes. Por fim, eles foram. Gordon e Shugart seguraram a multidão somali pelo tempo que puderam. Quando as armas principais ficaram sem balas, sacaram suas 1911. Ao ser morto, Shugart passou sua 1911 para o ferido Durant, dizendo: "Boa sorte." Instantes depois, Gordon também caiu.
Aquela 1911, a última arma de um destinatário da Medalha de Honra, entregue a um piloto machucado em um gesto final de resistência, se tornaria uma das pistolas mais icônicas da história militar americana. O capitão Austin Miller sobreviveu à Batalha de Mogadishu. Ficou ferido, mas escapou com vida. Ganhou a Estrela de Bronze com dispositivo de bravura por suas ações naquele dia. E jamais esqueceu as lições daqueles 18 horas. Uma pistola não é só um instrumento. Nos piores instantes, quando tudo o mais falha, quando o fuzil esvazia e o inimigo avança, sua pistola é o que resta entre você e a morte. E nesses momentos, você precisa de algo em que confie, completamente. Para Miller, isso era a 1911. Vamos falar da Beretta M9. A M9 foi uma das escolhas mais polêmicas da história militar americana. E para compreender por que homens como Scott Miller se recusavam a usá-la, é preciso saber o que rolou quando o exército tentou substituir a 1911. A história começou em 1978, quando o Congresso ordenou ao Departamento de Defesa que buscasse uma nova pistola padrão. A M1911A1 estava em serviço desde 1911. Muitas das armas no estoque haviam sido fabricadas na Segunda Guerra Mundial. Estavam desgastadas, rangendo, imprecisas. O que se seguiu foi um desastre burocrático. A Força Aérea fez os primeiros testes em 1980, com a Beretta 92 SB. O Exército contestou os resultados. Em 1981, o Exército conduziu suas próprias provas, para depois cancelar o programa em 1982, alegando que nenhuma pistola submetida atendia aos critérios. A verdade? Muitos no Exército simplesmente não queriam largar a 1911. Finalmente, em 1984, sob forte pressão política, realizaram-se as provas XM9. A Beretta 92F saiu vitoriosa e, em janeiro de 1985, foi adotada oficialmente como M9. O Exército passou a distribuir a M9. A maioria das unidades trocou sem reclamar, mas logo os problemas surgiram. Em setembro de 1987, um operador de guerra especial da Marinha se feriu quando a ferrolha de sua Beretta quebrou e o acertou no rosto. Meses depois, outras duas M9s tiveram falhas na ferrolha durante testes. E mais casos apareceram. Em 1988, 14 ferrolhas de M9 haviam rachado ou falhado por completo. 4 atiradores ficaram feridos. Cortes no rosto, precisando de pontos, dentes quebrados, hematomas. O Exército começou a fazer todos os testes de M9, com o atirador atrás de um escudo protetor. Os SEALs da Marinha foram os primeiros a alertar o perigo. Eles disparavam milhares de tiros por semana em suas pistolas, bem mais do que tropas regulares, e suas M9s quebravam em uma taxa alarmante. Os SEALs mudaram para a Sig Sauer P-226. Outras unidades de operações especiais nem adotaram a M9. A Delta Force manteve suas 1911. O lance da confiança é assim. Uma vez perdida, é quase impossível recuperá-la. Aquelas falhas iniciais na ferrolha mancharam para sempre a reputação da M9. Mesmo depois que a Beretta resolveu o defeito, mesmo com a fábrica em Maryland produzindo ferrolhas sem mais problemas, o estigma persistiu. Todo operador especial que ouvia sobre Berettas se partindo e mandando metal na cara dos atiradores anotava mentalmente: nada a ver comigo. Exatamente qual era a 1911 que a Delta Force usava. Não se tratava de uma pistola militar padrão. Não era um item que se encontrava à venda em lojas de armas comuns. Tratava-se de um instrumento de precisão, projetado especialmente para as condições de combate mais extremas do planeta. Os armeiros da Delta
Experts em armas que dedicavam suas carreiras à construção e manutenção do arsenal da unidade elevaram o 1911 a um nível artístico. As pistolas eram montadas em frames e slides da Caspian, famosos por suas tolerâncias apertadas e aço de alta qualidade. Os canos eram do tipo National Match, ajustados manualmente para cada arma individual. Os gatilhos eram calibrados para disparar entre 3,5 e 4 libras, limpos e precisos, sem folga, leves o suficiente para tiros exatos, mas robustos para uso sob pressão. Cada componente era instalado à mão por artesãos experientes, cientes de que essas pistolas seriam levadas aos cantos mais perigosos do mundo, e elas passavam por testes incansáveis. Os operadores da Delta disparavam milhares de munições por mês em suas armas. Qualquer falha de confiabilidade era detectada na hora. Qualquer pistola que não funcionasse impecavelmente era reconstruída até atingir a perfeição. O resultado era um 1911 com confiabilidade próxima de 100%, o sonho de consumo de qualquer arma de fogo. Uma pistola que dispararia toda vez que o gatilho fosse acionado, independentemente de poeira, lama, areia ou o tumulto do combate. A última geração de 1911S da Delta foi produzida pela divisão Custom da Springfield Armory, em parceria com a unidade. Larry Vickers, ex-operador da Delta, descreveu essas pistolas feitas pela Springfield como as melhores 1911S já distribuídas na unidade. Quando o General Miller surgiu naquela foto, de 2019, com uma 1911 na cintura, a internet logo começou a especular, mas não importa qual variante ele portava. O que conta é que Miller carregava alguma versão do 1911 da Delta há mais de 26 anos, passando por Somália, Bósnia, os primórdios do Afeganistão e sua ascensão de capitão a general de 4 estrelas. Essa pistola, ou suas evoluções diretas, o acompanharam em tudo. 18 de outubro de 2018, província de Kandahar, Afeganistão. O general Scott Miller, agora de 4 estrelas e comandante de todas as forças americanas e da OTAN no país, participava de uma reunião no complexo do governador. Entre os presentes estava o general Abdul Razik, o influente chefe de polícia da província de Kandahar e um dos aliados afegãos mais valiosos dos EUA. A reunião acabara de terminar. Miller e seu grupo se preparavam para ir ao heliporto para o resgate. De repente, tiros ecoaram. Um infiltrado talibã, um homem disfarçado de policial de fronteira afegão que se infiltrara como guarda-costas, abriu fogo contra o grupo. O general Abdul Razik foi morto no ato. O chefe de inteligência provincial também. O governador da província ficou gravemente ferido. 3 americanos foram atingidos. O general Miller não estava na linha direta de tiro, mas ele estava perto, bem perto. E conforme relatos múltiplos, Miller sacou sua arma lateral. Pare para pensar nisso um instante. Um general de 4 estrelas, o comandante de um teatro inteiro de operações, sacando sua pistola diante de um ataque inimigo. Isso não é comum na guerra moderna. Generais comandam de quartéis generais, de centros de operações táticas, da segurança relativa de bases fortificadas. Mas Scott Miller nunca foi esse tipo de general. Ele era um operador da Delta Force, em primeiro lugar, general em segundo. Ele lutara pelas ruas de Mogadíscio com uma pistola na cintura. Passara 15 anos na unidade, envolvido em inúmeras operações de combate. Fora ferido 2 vezes. Quando os tiros soaram naquele complexo de Kandahar, seu treinamento assumiu o controle. O mesmo treinamento de 30 anos atrás. Os mesmos instintos que o mantiveram vivo na Somália. Ele sacou. Miller permaneceu no local até que os feridos fossem evacuados. Ele voou com as vítimas, incluindo o brigadeiro-general Jeffrey Smiley, que fora baleado.
Mas a imagem que marcou muitos observadores foi esta: um general de 4 estrelas no meio de uma situação de atirador ativo, com a mão em uma 1911 que carregava por grande parte de sua vida adulta. Há algo que quem nunca esteve em combate muitas vezes não compreende. Uma arma que você levou para a batalha. Uma arma que salvou sua vida, que esteve com você nos piores momentos, deixa de ser mero objeto. Torna-se algo maior. Um amuleto. Um companheiro. Parte da sua essência. O general Scott Miller carregou uma 1911 pela Batalha de Mogadíscio. Ele viu amigos morrerem ao seu redor. Lutou por 18 horas seguidas. E no fim, quando o sol finalmente nasceu sobre aquela cidade amaldiçoada, ele ainda estava vivo. Depois de passar por isso, você não muda casualmente para outro sistema de arma. Não se trata só das especificações técnicas. Não é só capacidade do carregador, calibre ou peso do gatilho. Essas coisas importam, sem dúvida, mas são secundárias. O que realmente importa é a confiança. Miller confiava na sua 1911. Confiara nela em Mogadíscio. Confiara nela na Bósnia. Confiara nela no Afeganistão. Ele confiara nela em 18 de outubro de 2018, quando um atirador talibã abriu fogo e tudo se desenrolou em instantes. E essa confiança foi merecida. Cada bala disparada por aquela pistola, milhares e milhares delas, construiu essa confiança ao longo do tempo. Nenhum mau funcionamento que ele jamais enfrentara. Cada recarga que fluíra sem problemas. Toda vez que as miras se alinharam, o gatilho se rompeu e o projétil seguiu precisamente para onde era preciso. Quando a Beretta M9 foi adotada, oficiais como Miller a viram como uma incógnita, uma arma que falhara de forma desastrosa nos testes, um calibre que muitos julgavam insuficiente, um mecanismo de disparo diferente de tudo o que haviam treinado. Por que aceitar essa incerteza se já possuíam algo em que confiavam? Claro que não aceitaram, pois a confiança não pode ser imposta. Ela precisa ser conquistada. Em julho de 2021, o general Scott Miller deixou o comando das forças americanas no Afeganistão. Ele ocupara o cargo por mais tempo que qualquer antecessor, quase 3 anos. Supervisionara o início da retirada dos EUA, as tratativas com os talibãs e o gradual desmoronamento de tudo o que as tropas americanas haviam erguido. Semanas após a conclusão da retirada, os talibãs tomaram Cabul. O governo apoiado pelos EUA por 2 décadas ruiu em poucos dias. Foi um desfecho amargo para uma trajetória que começara repleta de potencial. Miller se aposentou do exército em dezembro de 2021. Quase 40 anos de farda, operações de combate em 4 continentes, a Batalha de Mogadíscio, a caçada a Osama Bin Laden, o comando mais longo na história do Afeganistão. E, em meio a tudo isso, a 1911, a pistola que o acompanhara desde 1992 ou 1993, quando ingressara na Delta Force como um jovem capitão. A arma que simbolizava uma ligação com uma linhagem de guerreiros americanos remontando às trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Em 2019, quando aquelas fotos de Miller circularam, a 1911 já se tornava rara no serviço militar. O Corpo de Fuzileiros Navais anunciara planos para eliminar suas M45A1. Até as unidades de operações especiais migravam cada vez mais para plataformas modernas. A fase da 1911 como arma lateral militar chegava ao fim. Mas homens como Scott Miller, aqueles que estiveram presentes nos momentos cruciais, que lutaram e sangraram com essas pistolas no coldre, as levariam até o último instante. Porque há coisas que não se abandona. Há um motivo para essa narrativa tocar tantas pessoas. Em uma época de mudanças incessantes, de obsolescência programada, de tecnologias que envelhecem no instante da compra,
Há algo profundamente cativante em um homem que usa a mesma ferramenta por 26 anos. Não por teimosia, nem por resistência à inovação, mas porque descobriu algo que funcionava. E não via necessidade de consertar o que não estava quebrado. O general Scott Miller poderia ter portado qualquer coisa. Como operador da Delta Force, tinha acesso às armas de fogo mais avançadas do planeta. Como general de 4 estrelas, poderia requisitar qualquer sistema bélico disponível no arsenal americano. Ele optou por um projeto de 1911. Escolheu porque confiava nela. Porque ela o acompanhara nos piores capítulos de sua existência. Porque os homens que mais admirava, os operadores que o precederam, todos haviam feito a mesma escolha. Os artesãos que forjaram suas pistolas, os irmãos de armas que combateram ao seu lado em Mogadíscio. Há uma lição nisso. Em um mundo fascinado pelo mais novo, pelo último lançamento, pelo mais repleto de recursos, por vezes a solução certa é a que resistiu ao teste do tempo. Por vezes, a confiabilidade vale mais que a capacidade. Por vezes, a confiança supera as especificações em uma planilha. A 1911 não é impecável. Tem restrições. 7 cartuchos em vez de 15 ou 17. Apenas ação simples, demandando mais preparo para portar com segurança. Mais pesada que as opções modernas de polímero. Mais custosa para produzir. Mas para homens como Scott Miller, essas desvantagens eram trocas aceitáveis, porque, ao lutar pela sobrevivência, quando o inimigo avança, quando o fuzil esvazia, quando tudo pende dos próximos segundos, não se quer a pistola com as melhores características técnicas. Quer-se a que se pode confiar, e a confiança se ganha, não se distribui. No fim das contas, a questão não é propriamente porque o general Miller rejeitou a Beretta M9. A questão é, o que significa um homem carregar a mesma ferramenta por 3 décadas de combates? Significa que ele achou algo eficaz. Significa que a aperfeiçoou, treinou com ela, dominou cada detalhe e peculiaridade até que se tornasse uma extensão de si mesmo. Significa que nos instantes decisivos, nas ruas de Mogadíscio, nas montanhas do Afeganistão, no complexo do governador em Kandahar, ele não precisava se preocupar com sua arma. Podia se concentrar no perigo, em seus soldados, na operação. É isso que aqueles 26 anos representavam. Não teimosia, não saudosismo, mas domínio. O general Austin Scott Miller está aposentado agora. As guerras que ele travou acabaram, pelo menos para a América. Provavelmente, trancada em um cofre na sua residência, há uma pistola calibre 45 repleta de relatos para compartilhar. Um relato de Mogadíscio, local onde 18 soldados americanos tombaram e um capitão compreendeu o peso real da batalha. Um relato do Afeganistão, onde um país buscou erguer uma estrutura e acabou derrotado no fim das contas. Um relato de alguém que descobriu uma arma confiável e se recusou a abandoná-la. Foi exatamente por isso que o general Miller reteve sua 1911 durante 26 anos.